Como vocês puderam perceber, hoje nós vamos ter um tema que é um tema avulso ou um tema livre, como nós chamamos. Esse tema é um jeito que a igreja tem de trazer antes dos movimentos que nós teremos ali das séries, em dias específicos. E quando me foi passado para escolher um tema ou uma palavra, foi-me dito, escolha algo que está no seu coração ou aquilo que o Senhor vem falando com você nos últimos meses. E meus irmãos, esse texto que nós lemos, ele é um texto que eu e a minha família temos vivido nos últimos meses, desde o final do ano. Então é um texto que não foi difícil escolher, mas ele é muito difícil de se aplicar, porque nós estamos falando do amor de Deus. Por isso, meus irmãos, eu queria começar esse sermão trazendo uma proposta de um livro, que é esse aqui, que nós estamos aplicando no nosso PG. John Stott, nesse livro Discípulo Radical, que vende ali na Urban Store, ele propõe a nós 8 virtudes ou 8 qualidades que um discípulo, chamado discípulo de Cristo, ou aqueles que querem viver o movimento de um discipulado radical, precisam viver, precisam ter. Só que na minha opinião, e quem sou eu para refutar um dos maiores teólogos, John Stott, ele deixou ou abordou de forma muito pouca uma das virtudes que, na minha opinião, é a principal, ou uma das principais. John Stott, ele fala de virtudes que vão desde as mais ordinárias da vida, como cuidado com a natureza, até algo extraordinário, como entender sobre a morte. Só que ele deixa aqui um ponto que ele esquece de falar sobre a maior virtude, que é o amor. O amor, como nós vimos na passagem que nós lemos, é uma virtude que não só demonstra que nós somos partes do corpo de Cristo, mas ela realmente abençoa aquele que o recebe. E nessa pregação, nesse movimento que nós vamos fazer hoje de manhã, eu quero propor a você que responder essa pergunta é sim, Jesus está falando sobre um novo mandamento. Mas não seria um 11º, mas sim um que a sua centralidade abraça os outros 10. A pergunta que fica na cabeça da gente quando nós lemos esse texto que acabamos de ler em João é: por que o Senhor Jesus fala sobre um novo mandamento? Afinal, em Mateus, ele vai aplicar algo muito parecido. Quando os fariseus questionam Jesus sobre qual seria o maior mandamento, tentando fazer com que Jesus caísse em alguma armadilha para que ele revogasse a lei dos profetas, Jesus ele diz o seguinte, em Mateus 22, 36 a 39. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Os fariseus questionam. Jesus, ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Afinal, se Jesus já falou ali em Mateus sobre amar o seu próximo como a ti mesmo, por que Jesus está propondo um novo mandamento em João 13? E é sobre isso, meus irmãos, que nós vamos falar hoje. Mas antes de entrar a você nos 3 porquês, eu quero propor que sim, é um novo mandamento, eu preciso que você se conecte um pouco com a cena que está acontecendo em João 13. Quando nós olhamos o capítulo 13, nós vemos a estrutura. Jesus ele inicia o capítulo com o famoso lava-pés. E aqui eu queria que você parasse um pouco e pensasse. Aqueles ao qual chamavam Jesus de mestre, de Senhor, ele estava abaixado lavando os pés de homens pecadores. Aquele que era o homem perfeito, que não tinha pecado, estava lavando pés de homens pecadores e principalmente daquele que mais tarde iria traí-lo. Para entender um pouco dos porquês este é sim um novo mandamento, o lava-pés ele é extremamente importante, porque o lava-pés e esse mandamento têm algo parecido. Jesus ele não só ensina, mas ele propõe um novo modelo. No lava-pés, Jesus está ensinando o que é a humildade, mas mais do que ensinar, Jesus está colocando um novo padrão. Quando olhamos João 13, 14 e 15, o próprio Jesus diz: pois bem, se eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés de vocês,
também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhe fiz. Em seguida, Jesus vai predizer ali na sequência da cena a traição que Judas faria. Judas vai sair da presença do Senhor ao caminho da traição, então nós entramos na porção que nós lemos. Na teologia, nós chamamos essa porção de João 13:33 como prólogo da despedida. Jesus estava, a partir de agora, comunicando algo aos seus discípulos que era extremamente difícil de se ouvir. Jesus estava dizendo que ele estava indo embora e que os seus discípulos não poderiam acompanhá-lo. Vejam comigo em João 13:33, Jesus diz: meus filhinhos, vou estar aqui com vocês apenas mais um pouco. Vocês me procurarão e, como eu disse aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Após esse anúncio, Jesus entra na porção em que nós lemos. E aqui, meus irmãos, como eu disse a vocês, para responder essa pergunta, eu quero propor que sim, este é um novo mandamento. Mas na mesma medida que não é um 11º. Deus não esqueceu um mandamento quando deu a Moisés. Jesus está dizendo algo aqui, que o centro deste mandamento é um que abraça todos os demais. Quando nós olhamos para a centralidade desse mandamento, nós vemos o amor. E se nós pensarmos nisso, veremos, se nós amarmos a Deus, nós não teremos outros deuses além de Deus, não faremos imagens de escultura, não tornaremos o nome do Senhor em vão e lembraremos sempre do dia do Senhor. Se nós continuarmos e amarmos o nosso próximo, nós honraremos os nossos pais, não mataremos, não adulteraremos, não furtaremos, não daremos falso testemunho e não cobiçaremos as coisas do nosso irmão. Por esse motivo, não estamos falando de um 11º, mas aquele que abraça todos os demais. E com base nisso, e por ser um aspirante ao pastor Batista, eu gostaria de trazer a vocês 3 porquês. Eu gostaria de mostrar que sim, este é um novo mandamento. E o primeiro deles, para entender por que Jesus ele utiliza o amor no centro desse mandamento, nós temos que entender que porque Deus ele não só ama, mas ele é a essência desse amor. Quando nós falamos sobre amor, nós temos que entender um pouquinho mais sobre Deus. Para que Jesus pudesse falar sobre esse mandamento, que deveria ser imitado, ele deveria não só comunicar a todos, mas também ele deveria ser o padrão para que as pessoas pudessem seguir esse mandamento. Para isso, eu gostaria de caminhar com vocês um pouco para o Antigo Testamento, em um dos salmos que mais me tocam e que eu gosto mais. Salmo 136:1, o salmista inicia assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Aqui nós vamos, se a gente detalhar mais sobre os salmos, nós vamos ver que o salmista, nos 3 primeiros versículos, ele começa dando graças por quem Deus é. No 4 até o final, ele dá graças pelas dádivas e pela bondade que Deus fez com o povo. Irmãos, isso é importante, essa estrutura ela é extremamente importante, nós sabemos, porque quando nós adoramos a Deus somente pelo que Ele pode fazer ou pelo que Ele fez, inevitavelmente vamos deixar de adorar a Deus em algum momento da nossa vida. Porque a agenda de Deus não está conectada com as nossas agendas. Quando Deus diz não, se nós adorarmos somente Ele pelo que Ele faz, deixaremos de adorá-lo. Mas se nós seguirmos a ordem do salmista e adorarmos a Deus em primeiro lugar por quem Deus é, certamente adoraremos a Deus em todos os momentos. Independentes dos nãos do Senhor, daremos glórias a Deus e diremos: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Em seguida, o próprio apóstolo João, esse mesmo que escreveu o seu evangelho, ele vai escrever a sua primeira epístola e ele vai demonstrar a magnitude e a centralidade desse amor que nós vamos falar muito aqui hoje. Ele diz assim, 1 João 4, 7 e 8: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que é nascido de Deus e conhece amor, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
O problema hoje na nossa cultura é que existe uma heresia que diz que Deus não é amor, que Ele simplesmente nos ama. Colocamos Deus dentro de um sentimento humano, em um movimento onde Deus, Ele nos ama assim como nós amamos as pessoas. O problema, meus irmãos, é que nosso senso de amor, ele é totalmente questionável. Nós amamos coisas que são extremamente relevantes, como nossa esposa, nossos filhos, nossos familiares, mas amamos coisas que são extremamente inúteis. Amamos um time de futebol, amamos um esporte, amamos um tipo de comida. Nós temos um senso questionável e isso vem desde pequeno. Na semana passada eu fui almoçar com os meus pais, minha esposa e meu filho. E fomos numa churrascaria e dentro dessa churrascaria nós temos os inimigos dos pais, que são aqueles que vendem balões. O Heitor, ele viu um balão e ele quis porque quis o balão do Baby Shark. Nós fomos lá, compramos o balão do Baby Shark e entregamos ao Heitor. A primeira fala do Heitor foi: como eu amo esse balão. Amor questionável desde criança. Amar um balão é um amor inútil. O problema é que quando nós colocamos Deus dentro desse sentimento humano, nós estamos dizendo que Deus ama coisas aleatórias. Só que o que o apóstolo João nos ensina é que não, Deus ele não ama coisas aleatórias, ele só ama aquilo que é bom e aquilo que é extremamente relevante, porque não só procede dele o amor, mas Deus é a essência do amor. Agora, tenho que ser honesto com vocês, sim, Deus ama. Se ele não nos amasse, o que está escrito no famoso texto de João 3,16 seria uma heresia, porque Deus tanto amou. Não é possível dizer que um Deus que entrega o seu Filho, único Filho, em amor à sua criação, não nos ama. Sim, ele nos ama, mas mais do que isso, ele é o próprio amor. Quando olhamos para o início do capítulo que lemos, no capítulo 13, nós vamos ver um relato de Cristo que não somente pode revogar o status de que ele ama, mas de que vai mostrar como que é o padrão a ser seguido por nós, que somos chamados filhos de Deus. Em João 13:1 ele diz: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. É por isso, meus irmãos, que antes de iniciarmos e os porquês desse mandamento, temos que entender que Cristo, ele nos ama, que Deus nos ama, mas o primeiro porquê é porque ele é a essência desse amor. Em Cristo habita a essência do amor e por isso nós, como cristãos, somos chamados a viver esse novo modelo. Agora, não é somente porque ele é a essência do amor que esse é o novo mandamento, mas porque ele define um novo padrão. Leia comigo, no João 13:34 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu, o Cristo, vos amei. Quando olhamos para esse começo dessa perícope que lemos, nós vemos um Jesus colocando um qualificador. Não é mais como eu me amo, afinal, antes era assim como eu, assim, ame como você se ama, agora não é mais, agora é como eu, Cristo, vos amei. E essa diferença, ela é importante, porque não é mais sobre o modelo pessoal, mas agora Jesus está falando, amem de forma sacrificial. Aqui está a grande diferença do que Jesus disse aos fariseus lá em Mateus e do que Jesus está dizendo com a sua própria voz em João. Não é mais sobre você, é sobre mim. Não é mais sobre o seu sentimento de amor que ele é deturpado, mas agora é sobre o meu amor, que é sacrificial. Então amem ao seu próximo como eu vos amei. João Calvino vai trazer uma explicação sobre esse ponto, como eu vos amei, onde ele realça o ponto de que não podemos atingir esse exemplo, mas pelo menos podemos correr em direção ao mesmo alvo. Porque, meus irmãos, um padrão tão elevado só poderia ser atingido por aquele que não somente ama, mas que é amor. Carson, no seu comentário sobre João, ele vai trazer sobre esse novo mandamento, ele vai dizer assim: esse novo mandamento ele é tão simples que uma criança pequena poderia memorizar.
porém é tão profundo bastante para que crentes mais maduros sintam-se repetidamente incomodados por perceberem o quão pobremente eles entendem e assim o praticam. E essa é a pergunta que fica para nós hoje, que somos participantes desse amor, que vemos Jesus e temos o exemplo maior de Cristo. Como nós temos amado o nosso próximo? Como estão sendo as nossas relações com os nossos irmãos? Será que estamos amando dentro de um padrão que é o padrão que está descrito em João? O que eu quero propor para você aqui é que amar o nosso próximo não é somente um movimento das nossas emoções, mas um movimento de entrega sacrificial. O que Jesus está fazendo aqui é colocando as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso senso de amor em um trilho que leva a um único caminho, o sacrifício. O amor sacrificial, ele é uma das evidências daqueles que foram chamados para serem filhos de Deus. Esse amor colocado aqui por Jesus é o mesmo que o apóstolo Paulo vai falar quando ele diz sobre a unidade da igreja em Efésios. E ele diz àquelas pessoas assim: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. O termo grego utilizado é agape. Se você ouviu ágape, meus irmãos, você ouviu tipo sege da língua portuguesa. É agape. Esse termo em inglês, ele simboliza o amor sacrificial, o amor altruísta, aquele amor que se entrega. Então, quando ele é usado no Novo Testamento, significa que realmente Jesus está falando: vivam de forma sacrificial. Quando ele diz suportem uns aos outros, de forma sacrificial, com amor. O apóstolo Paulo vai dizer no próprio João 3,16, porque Deus, agape, amou o mundo de forma sacrificial. Essa mesma palavra, meus irmãos, é colocada pelo apóstolo Paulo a vocês maridos, quando ele diz: vós maridos, amai as suas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si entregou a ela. Amar a Cristo, amar como Cristo nos amou, não é só um sentimento, e sim um estilo de vida que nós temos que entender, um estilo de vida sacrificial. O apóstolo João está nos mostrando que esse amor sacrificial que estamos falando tanto aqui nesse sermão. E é engraçado porque eu falei isso no meu PG. Se eu pedir a você que levante a sua mão, e fique tranquilo, eu não vou pedir isso, mas que você que conhece o texto, e eu tenho certeza que de cor, quantos aqui saberiam João 3,16? Eu tenho a plena convicção de que 90% da igreja, seja aqui ou aqui estão em casa, já estão falando na sua cabeça o texto de João 3,16. Agora, o mesmo apóstolo escreveu na sua epístola, no mesmo versículo, no mesmo capítulo, em 1 João 3,16. Se eu pedir para você, quem conhece o texto de 1 João 3,16 de cor, eu tenho a impressão de que uns 20% saberiam dizer esse texto de cabeça. Qual é a grande diferença, meus irmãos, de um texto para o outro? Nosso senso de amor, ele está envolvido naquilo que Deus pode nos dar. Por isso que nós decoramos tanto João 3,16, porque ele amou e ele se entregou por nós. Só que isso tem uma aplicação. E João fala isso na sua epístola. Ele diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, João 3,16. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Quando o texto se aplica a nós agora para dar a vida ao próximo, nós não temos muito interesse em ouvir sobre isso, mas amamos ouvir que Deus se entregou a nós. É por isso que Jesus está dizendo: eu estou indo embora, mas um novo mandamento eu vos dou. Agora é a vez de vocês. Amem o seu próximo como estou amando vocês, se entregando de forma sacrificial. E eis aqui o novo padrão. Eis aqui um novo modelo. Como eu vos amei, é igual dar a vida pelos nossos irmãos. E é isso, meus queridos, que dá o tom. É isso que traz o sentimento do novo mandamento. É aqui que o modelo muda. Não estamos mais falando sobre amar o nosso próximo na perspectiva que eu me amo, mas estamos passando a amar agora como Cristo nos amou.
Esse é o amor expresso pela comunidade de Cristo, por aqueles que fazem parte da aliança, que tem um impacto gigantesco na vida daqueles que o recebem. A pergunta é, como que eu trago isso para a prática? O que é um amor sacrificial? Como eu devo viver esse amor sacrificial? Meus irmãos, esse amor ele é aplicado quando nós sacrificamos ou doamos o nosso tempo para ouvir os nossos irmãos, para orar pelos nossos irmãos, para abraçar aqueles que choram. Eu tenho certeza que você já recebeu em algum grupo do WhatsApp um pedido de oração para orar por algum irmão. O amor sacrificial é aquele que faz com que você coloque as dores, as necessidades e as prioridades do outro às frentes da sua. E quando mensagens como essa chegam, você simplesmente para o que está fazendo e ora pelo seu irmão. Esse é um movimento de amor sacrificial. É sobre isso que Jesus está propondo aos seus apóstolos no Novo Testamento, no Novo Mandamento. Eu digo, amem de forma que as suas prioridades, as suas necessidades, as suas dores, as suas angústias não sejam maiores do que a do seu irmão. Pois ele tem a prioridade neste novo mandamento. E é sobre esse movimento de sacrifício que Jesus está falando quando ele coloca esse novo modelo. Não é sobre amor, é sobre esse amor que nós somos chamados como filhos a sermos participantes e seguirmos e adotarmos em nossa vida. Por isso não é sobre você com você mesmo, mas você na perspectiva de Jesus. Como nós estamos amando o nosso próximo, com qual intensidade estamos amando o nosso próximo, é que vai ditar, é o que vai guiar a nossa vida como cristãos nos dias de hoje. E meus irmãos, essa é algo extremamente importante, pois quando nós vivemos e quando nós aplicamos esse amor, todos, não apenas alguns, mas todos saberão que somos discípulos de Cristo. Caminhando para o final, e aqui é um dos pontos que mais foi difícil de produzir nesse sermão. Porque nessa parte eu vou tentar trazer a você como é a prática desse mandamento. Se entendermos que ele não somente nos ama, mas ele é amor, e esse é o primeiro porquê, e por isso Cristo, Deus encarnado, se pôde propor um novo modelo que não está mais conectado conosco ou com os nossos sentimentos, mas agora com aquilo que Cristo fez, o último porquê traz um impacto de vivermos isso e de comunicarmos esse amor que o novo mandamento propõe. Porque ele é a essência do amor, porque ele produz um novo padrão e porque ele nos torna representantes da expressão do seu amor. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse amor é tão impactante que o fato de expressarmos, o fato de vivermos ele, o fato de atuarmos com ele demonstra que nós somos filhos de Deus. E aqui a filiação é transmitida de forma tão evidente para o mundo. Acredito que nessa aplicação você vai entender um pouco mais a prática desse sermão. E meus irmãos, não existe hoje uma família ou uma pessoa que viveu tanto esse amor dado por essa igreja como nós. Se você não me conhece ou não conhece a minha esposa, eu gostaria de contar um testemunho para vocês que aconteceu alguns meses atrás. Mas não é sobre o meu testemunho ou sobre o testemunho do meu filho. O que eu quero propor a você é que você consiga enxergar esse amor sacrificial, esse ágape de Deus na vida dessa comunidade, expressa a mim e a minha esposa. No mês de agosto do ano passado, o Senhor ele nos deu um lindo motivo para sorrir. Nós fomos agraciados com a notícia da gravidez do nosso terceiro filho. Se você ainda não me conhece, eu tenho o Heitor, que é um loirinho branquinho que sai correndo por aqui. E em fevereiro, nós perdemos o nosso segundo bebê.
num aborto com apenas 2 meses. Porém, em agosto, o Senhor nos deu a graça de sermos pais do Joaquim. Ele estava vindo, meus irmãos, e no dia 23 de novembro, o Isaac me chamou para subir aqui nesse mesmo púlpito, no dia de ação de graças, e dar graças a Deus pela vida do Joaquim. Porém, no dia 4/12/2022, aprouve o Senhor levar o Joaquim. E assim se desenhava, meus irmãos, uma das dores e uma das feridas mais profundas da minha vida e da vida da minha esposa. Com apenas 20 semanas, o Joaquim veio ao mundo, no dia 4/12/2022, às 11h50. E apenas 40 minutos depois, o Senhor levou o Joaquim para morar com ele. Meus irmãos, se você é pai ou se você é mãe, está assistindo ou está aqui, você sabe o quanto amor nós temos desde de saber que estamos grávidos. E nós estávamos vivendo, meus irmãos, uma dos salmos mais tenebrosos na nossa vida. Nós estávamos vivendo a parte A do Salmos 23, que diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Estávamos vivendo numa escuridão tão densa que era possível tocar. Difícil ver a alegria se esvaindo com o calor do corpo do nosso filho. 40 minutos depois, nós ficamos o máximo de tempo que conseguimos com ele nos nossos braços. Nós passamos por todos os momentos mais complexos da morte de uma pessoa. Nós perdemos o nosso filho, nós tivemos que velar o nosso filho. E se você já foi no enterro de um bebezinho, você sabe quão impactante é aquele caixãozinho pequeno. Mas, irmãos, por mais que a dor ela tenha sido excruciante, por mais que as marcas estejam até hoje e por mais que estejam de forma tão profunda, nesse mesmo dia, meus irmãos, essa comunidade derramou uma graça e um amor sobrenatural sobre a nossa vida. Viveram o que está escrito em João 13. Amem o Senhor, amem o seu próximo como eu vos amei. Cada mensagem, cada visita, cada lágrima. E, meus irmãos, foram muitas lágrimas derramadas por essa comunidade. Não somente nos abraçou, mas esse mar que foi derramado foi como se nós sentíssemos um abraço de um pai quando segura o seu filho no colo, ou um farol iluminando todas as trevas que estávamos vivendo. E se estávamos vivendo o começo do Salmo 23, andando num vale de morte, também estávamos vivendo a parte B desse Salmo, que diz: não temerei perigo algum, porque o Senhor está comigo. Nós fomos abraçados por essa comunidade, por esse amor que foi derramado. O nosso filho se foi, e as marcas sempre habitarão em nós, mas também as marcas de amor dessa comunidade com a minha família serão eternas. Ah, meus irmãos, por mais que os nossos olhos estejam cheios de lágrimas e o nosso coração cheio de dor, o que tem que sair dos nossos lábios sempre será a adoração. Esse foi o modelo de Cristo na cruz, e é isso que nós temos que fazer. Por isso, adoramos a Deus não na perspectiva do que Ele pode fazer, mas de quem Ele é. Inevitavelmente, e todo o tempo, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Como capelão hospitalar e vocacionado ao Ministério do Aconselhamento, certo dia eu contei isso na pregação na quinta-feira que eu preguei. As pessoas do meu trabalho, ao descobrirem isso, elas perguntaram assim: mas Sandro, por que motivo você se dedica e estuda e se prepara para trabalhar em ambientes tão caóticos? Irmãos, visitar pessoas no hospital é um ambiente caótico. Aconselhar é um ambiente caótico, porque as pessoas estão passando por alguma crise. Naqueles milésimos de segundo, para aqueles que não são crentes, a minha resposta ela foi muito simples. São nesses ambientes onde a dor, o
caos e a tristeza estão presentes com tanta profundidade que nós conseguimos extrair os sentimentos mais puros das pessoas. Elas são quem elas são. Não há chance delas não serem quem elas são em ambientes como estes. E quando nós abraçamos, quando nós aconselhamos, quando nós oramos por essas pessoas, nós demonstramos esse ágape de Deus que está sendo proposto por Jesus. Porque o amor mais puro que é esse, quando é dado à pessoa, ele não somente reflete quem Cristo é, mas consola aquele que está passando pelo caos. William Hendricks, em seu comentário sobre João e sobre esse texto, ele vai dizer o que é esse amor. Ele diz assim: esse amor é o amor genuíno, constante, autossacrificial. Não somente isso, é esse amor que define e distingue o cristão. Um novo mandamento vos dou: amem uns aos outros como eu vos amei. É isto que Cristo espera de nós essa manhã. É o que Cristo espera de que nós, que fazemos parte dessa aliança, vivamos para com o nosso próximo. É sobre esse amor que Jesus está deixando aos seus apóstolos. Eu vou, vocês vão ficar, mas amem como eu vos amei. Eu gostaria que você parasse para pensar e refletisse de forma muito sincera. Como você tem amado seu irmão? Não somente como, mas em qual intensidade? Em quais situações realmente, meus irmãos, vocês têm se feito presentes com esse amor na vida do seu próximo? Você realmente tem colocado esse mandamento em prática ou tem simplesmente dito, é muito mais fácil não me envolver? Então, uma hora alguém vai falar e alguém vai abraçar. Nós somos chamados para amar, assim como Ele nos amou. Estamos falando isso esse sermão inteiro. E o que eu quero deixar a você e quero incentivá-lo aqui é assim como vocês me amaram. Amaram a minha família. Amem o seu próximo. Sejam o reflexo da expressão do amor de Cristo para com o seu irmão. Esse amor sacrificial que tanto falamos, ele constrói, meus irmãos, uma ponte entre o coração daquele que recebe com o coração do próprio Cristo. Ao final de todo esse sermão, sua pergunta, se ainda ficou alguma coisa, alguma dúvida, ela pode ser: como eu faço para sair daqui nessa manhã e cumprir esse mandamento? Como eu faço para viver esse amor de forma sacrificial? Como eu faço para amar o meu irmão acima das minhas prioridades? A minha resposta era muito simples. Imite a Cristo. Seja humilde. E ame o seu irmão. Ame o seu irmão da mesma forma que ele nos amou. E deixe que o Espírito Santo faça todo o restante. Foram mensagens, abraços, lágrimas que tocaram a minha família. E o Espírito Santo usou esta comunidade para nos abraçar, para viver esse mandamento que nós acabamos de ler. Você pode entender hoje a proporção do amor de Cristo por você. E esse mandamento, meus irmãos, não é algo que você desconhece. Não é algo novo para você, porque esse mandamento ele foi cumprido por uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo, que levou esse amor até as últimas consequências, que não mais derramou sobre os pés dos seus apóstolos água, mas que a partir de agora derrama sobre nós, aqueles que são filhos, o seu sangue. E continua nos amando até o fim. Se tem uma coisa que eu gostaria que você saísse daqui essa manhã em seu coração, Cristo não somente deixou um padrão a ser seguido, mas Ele cumpriu de forma plena esse mandamento. Pois Ele nos amou de tão grande amor que se esvaziou de sua glória, veio a esse mundo e morreu em uma cruz.
isso já nos deixa não somente com um modelo, mas um foco a ser alcançado. Ame o seu irmão de forma sacrificial. Ame o seu irmão de uma forma que, a partir de agora, você seja o reflexo desse amor de Cristo na vida dele. É sobre isso. Jesus deu o modelo e olha para nós essa manhã e fala: meus irmãos, agora o reflexo desse amor não sou mais eu para com vocês, mas de vocês para com o seu próximo. Não tenham reservas, não tenham medo, não tenham travas. Na mesma perspectiva em que você ama, permita ser amado. Isso é a igreja. Isso é o corpo. Isso é a comunidade. E, meus irmãos, vocês vão ser expostos a situações onde vão demandar de vocês uma decisão. Vocês vão estar no caminho e vão ver alguém ajoelhado no chão, machucado. Vocês podem se abaixar e exercer esse amor que estamos falando, ou vocês podem fazer igual o sacerdote e o levita, colocar as suas prioridades às frentes das do seu irmão e seguir em frente. O problema é que quando nós fazemos isso, deixamos aquele que está ao chão, doente e sem o reflexo de Deus. Quando nós amamos, quando nós levantamos, quando nós colocamos água e vinho sobre as suas feridas, estamos mostrando aquilo que Cristo é. Por isso, meus queridos, o Senhor deixa esse mandamento a vocês. Igreja Batista Urbana, é simples. Amem uns aos outros, como eu vos amei. E todos sejam aqui, sejam fora daqui, saberão que vocês são meus discípulos. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua boa mão. Obrigado, Senhor, pelo exemplo maior que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, porque o seu amor, ele é grande, ele foi grandioso e continua sendo grandioso em nossas vidas. Pai, nos ajuda, Senhor, a vivermos esse mandamento. Nos ajuda, Senhor, a amarmos o nosso próximo, a amarmos o nosso irmão nas perspectivas de Jesus, de forma sacrificial. Onde, Senhor, as necessidades, as dores sejam prioridades em nossa vida. Que a gente possa se abaixar, limpar as feridas daqueles que sofrem e fazer, Pai, com que ele entenda que nós somos partes do corpo de Cristo. E porque o Senhor nos amou, da forma como nos amou, hoje nós amamos aqueles que estão perto de nós. Por isso, Pai, nessa manhã, leva-nos desse lugar com essa mensagem no coração e que as nossas relações, os nossos sentimentos, eles estejam num caminho e num trilho correto ao destino de ser um amor sacrificial. Assim como Cristo nos amou, amamos o nosso próximo. Que o Senhor nos abençoe e derrame sobre nós esse amor para que nós possamos derramar sobre o próximo esse amor também. Em nome de Jesus. Amém.